Hoje nós vamos falar sobre como a gente pode harmonizar a nossa porta principal. E eu vou dar dicas e técnicas do Vastu Shastra, que é a arquitetura védica, esse conhecimento milenar que ajuda a gente a harmonizar a nossa casa. E a porta principal é um item muito importante nessa casa, nesse organismo vivo que é a nossa casa, nosso lar, Porto Seguro. Então, a porta principal, ela tem o poder de aumentar muito a qualidade do seu ambiente. E o contrário também é verdadeiro, ela pode causar alguns efeitos muito negativos se a sua porta principal não estiver no lugar certo. Então, o fluxo que acontece dentro dessa casa, que é seu terceiro corpo, como a gente entende aqui no Vastu Shastra, impacta diretamente na qualidade de sua vida em vários aspectos da sua vida, né? E a porta de entrada é um item muito importante, porque é como se a porta de entrada principal da sua casa fosse o seu nariz. Então, muito prana significa energia sutil, né, de força vital. Muita energia entra por esse nariz no seu corpo físico, concorda? E essa energia alimenta seu corpo físico, né, seus tecidos, seus órgãos, mas também alimenta a sua alma. Porque se você não tem energia, você é um corpo morto, concorda? Então, você não é só corpo físico, você é alma também. É a mesma coisa para as nossas casas e qualquer edifício que a gente viva, né? Fique por um bom tempo. Então, a gente tem um corpo físico da casa, que a gente vê que a arquitetura ocidental cuida, né? Geralmente. E também existe um corpo sutil da casa, que é o corpo, a alma da casa, que eu costumo dizer. Então, esse nariz da sua casa, que é a sua porta principal, ela tem o poder de trazer muita energia para sua casa. E a gente quer que boas energias entrem na sua casa, concordam? Então, é importante que essa porta principal esteja no local correto. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai começar falando sobre onde deve estar a porta, em que tipo deve ser a porta, qual o tamanho da porta, como ela deve abrir, né? E que quadrante da sua casa deve estar a porta. E depois eu vou falar como a gente deve trazer elementos auspiciosos para essa porta. E aí você vai poder identificar se sua porta é harmônica ou não, né? Ou começar a entender se ela é harmônica ou não. Depois eu vou trazer para você como a gente remedia, digamos assim, esse nariz que não está muito bom, se sua porta não for auspiciosa, tá? Se ela for auspiciosa, a gente vai falar como também potencializar. Mas se não for auspiciosa, a gente vai trazer os remédios para que você consiga trazer mais energias boas para sua casa. Então, fica aqui comigo até o final, que eu vou dar essas dicas de como remediar a sua porta principal, como harmonizar a porta principal da sua casa. Então, sabendo a importância dessa porta, a gente entende que é bem prioritário, quando a gente projeta uma casa, fazer a alocação correta dessa casa. Isso muda totalmente a qualidade da casa se você colocar essa porta no lugar errado. Mas, não tendo essa possibilidade de reformar a sua casa, mudar a sua casa, você pode se perguntar, Sil, e aí, o que é que eu faço? Minha porta está no quadrante errado, o que é que eu posso fazer? E aí a gente vai trazer vários exemplos de como harmonizar a sua casa, como trazer os remédios do Vastu Shastra da arquitetura védica. Então, para a gente entender um pouquinho, exemplos práticos do quão importante é a sua porta principal. Eu gosto de dar, por exemplo, 2 exemplos muito assim emblemáticos das várias harmonizações que eu já fiz, consultorias Vastu Shastra. Um exemplo é de um apartamento que a gente fez a consultoria. E uma das coisas que eu analisei foi a porta principal. Quando eu olhei, a porta principal estava num quadrante a leste. E, claro, a porta principal pode estar a leste, todo mundo sabe, né? E todo mundo também acha que a porta principal pode estar a norte, ok. Mas tem algumas pessoas que acham que a porta principal não pode estar a oeste e sul. E aqui eu quero deixar bem claro, a sua porta principal pode estar em qualquer fachada, em qualquer orientação. Só que precisa estar em uma das 8 ou 9
quadrantes auspiciosos. Isso é super importante. Então, desmistificando essa ideia de que a porta não pode estar a sul, pode sim, mas precisa estar no pada, no quadrante correto da sua casa, ok? Então, nesse caso, a porta estava a leste. E claro que eu já tenho muitos exemplos e muita prática na minha análise de vasto-chakra. Eu já comecei a ver, essa porta aqui não parece estar em um quadrante auspicioso, né? E eu já tinha conversado com a cliente antes, eu tinha entendido como é que é a dinâmica da casa, o que é que tinha acontecido nessa casa antes, né? E ela me contou a história e, claro, eu vou anotando, né, toda a história, porque vários desses aspectos são importantes na nossa consultoria. Às vezes você acha, Sil, não preciso falar para a Sil que tem muitas formigas na minha casa nesse momento, ou que teve um vazamento em tal lugar. Essas informações de muita formiga, vazamentos e tantas outras informações que você acha que não tem nada a ver com a análise da sua casa, tem a ver com a análise da sua casa. Principalmente vazamento, que é um clássico do elemento água em desequilíbrio. Mas enfim, voltando para a nossa história. Então, eu fui analisando, né, todos os sintomas da casa, né, a vida dessa família ali, o antes, como era antes, nesse momento, já teve outros momentos da casa. E aí, entendendo, né, toda a história, fiz toda a análise e fui fazer o diagnóstico. Observei que a porta principal estava em um pada, em um quadrante, que não era auspicioso. E quando eu fui ver que é que estava escrito nos Shastras, né? Então, todo esse conhecimento que eu aplico para harmonizar casas vem dessas escrituras antigas, de 5.000 anos antes de Cristo, né? Ninguém sabe exatamente a data. São os Vedas. Então, lá nos Shastras, nas escrituras, estava escrito que se uma porta estiver neste quadrante, se sua porta principal estiver nesse quadrante, que no caso é Brusha, são palavras de sânscrito, né? Uma energia específica. Se a porta principal estiver no quadrante Brusha, o que é que pode acontecer? Divórcio do casal da casa. E ela tinha me falado que na união anterior dela, eles se separaram nessa casa. Então, o que é que a gente precisa fazer na hora? Ela, nossa, não acredito. Né? Na hora a gente falou, não, a gente tem que harmonizar essa porta. Então, esse é um caso bem emblemático para você ver como a porta principal pode influenciar diretamente na vida, na sua vida, nas suas relações, né? Tanto prosperidade quanto relações interpessoais com a família. Aí você pode falar, se isso aí, superstição, não tem nada a ver. Mas olha esse próximo caso que eu vou te contar agora sobre a porta principal. Estava eu analisando uma casa, né, uma consultoria para harmonizar uma casa grande, né, de 2 pavimentos, um super terreno grandão. E a família, né, me contando a história, etc. Ela me falou que, dentre várias outras coisas na casa, né, como questões, né, de doença, que ninguém entrava por essa porta principal, só pela porta de acesso de serviço. Conversando com ela, eu fui depois analisar a porta, né? Então, de fato, a primeira coisa que eu vi, além de outras coisas, mas vou focar aqui na questão da porta principal, foi que a porta principal estava em um quadrante inauspicioso. Charaka, o nome do quadrante. E que a porta de serviço estava em um quadrante super auspicioso. Para a porta de serviço, tá? Porque existem 9 entradas auspiciosas para portas principais e existem algumas outras 4 entradas auspiciosas, um pouco mais, para portas de serviço. E a porta estava exatamente no quadrante ideal da porta de serviço. Só existe um nesse lado esquerdo da Vasta Purusha Mandala, que é o diagrama que a gente usa para analisar a casa. Calma que eu explico sobre isso também. Então, estava explicado, né? Porque ninguém entrava por essa porta. Essa porta principal, todo mundo entra no dia a dia pela porta de serviço. Talvez você se identifique com essa história, porque eu vejo muitos casos desse tipo, né? Que a porta principal não é auspiciosa, então a gente automaticamente começa a entrar
pela porta de serviço. E outra história que eles me contaram, dentre várias histórias, que não sei como a gente chegou a esse tópico específico, foi sobre os animais de estimação. Então, ela me falou que essa história triste, né, que ela perdeu 3 animais de estimação na piscina da casa dela. Né? Eu já tinha visto que a piscina estava em um lugar inauspicioso, poderia ser essa a explicação. Mas ela tinha perdido 3 animaizinhos de estimação em épocas totalmente diferentes. E aí, com essa informação e outras várias, eu fui analisar a porta principal. E quando eu fui ler o que acontece quando uma porta principal está nesse quadrante, Charaka, o que tinha escrito lá? Death in water. Morte na água. E aí eu falei, uau, parece um pouco estranho, mas é tão específico a este ponto. Então, a gente pode entender na análise que essa porta principal trouxe essa energia específica que acabou ocasionando esse tipo de fenômeno, muito triste, inclusive. Né? Então, para os védicos, né, para a cultura védica, todas essas coisas que parecem um pouco holísticas ou místicas, né, na verdade são muito científicas. E essa é uma prova disso que estava lá escrito, Death in Water. Então, esses foram 2 exemplos para vocês verem o que pode acontecer em uma casa se a gente não cuida dessa porta principal. E sem fatalismos, tá, pessoal? Nós somos muito potentes, nossa energia é muito potente, mas a gente prefere evitar qualquer tipo de fenômeno desagradável em nossa casa, certo? Então, agora eu vou falar quais são os tipos de porta que a gente deve usar, né? E também onde elas devem estar. Vou começar com essa informação. Em que lugar da casa seu, em que parte da fachada ou da entrada do seu apartamento deve estar a porta? Então, se você tem, digamos assim, o perímetro da sua casa, digamos que o seu perímetro é um quadrado, certo? Então, nós, no Vastu Shastra, a gente divide a nossa casa em 81 quadrantes, que são 9 por 9. Então, é um grid aí que a gente chama de Vastu Purusha Mandala, que eu faço a tradução para diagrama do corpo sutil da construção. Então, temos aí esse diagrama, que é um quadrado com 9 quadradinhos em cima, 9 do lado e 81 no total, certo? Então, digamos que existem 9 quadrados em cada face, né? Essa Vastu Purusha Mandala. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente fala aqui no canal mais sobre a Vastu Purusha Mandala também. Vai lá, certo? Então, onde devem estar essas entradas ideais e auspiciosas para a porta principal? Na fachada norte, a gente tem 3 opções. É o lugar onde a gente tem mais opção realmente de porta de entrada, por isso que todo mundo fala que é maravilhoso ter uma porta de entrada norte. Já no lado leste, a gente tem 2 opções de entrada, certo? No sul, a gente também tem 2 opções, depende da escritura, fala que só tem uma. E no lado oeste, a gente também tem 2 opções, tá? Eu preciso mostrar para vocês exatamente a Vastu Purusha Mandala, para a gente saber exatamente se sua porta está lá. Para a gente ter certeza que sua porta é auspiciosa, certo? A gente precisa fazer uma análise mais profunda, que é o que eu faço na consultoria Vastu para a harmonização da casa. Mas, para a gente aqui já começar a entender a nossa porta, existem alguns indícios para você entender se a sua porta é harmônica ou não. Então, eu posso dizer quando uma porta não é harmônica. Então, fica ligado e pensa aí no seu caso também da sua casa. Se você está no centro da sua casa e a sua porta está para a direita, né, no canto direito, mas do meio para a direita, sua porta provavelmente não é auspiciosa, tá? Eu digo provavelmente porque a gente precisa checar se você está vendo direitinho, se você está no centro correto. Mas, do meio para a direita, geralmente a gente não tem quadrantes auspiciosos. Mas, se sua porta estiver do meio para a esquerda, olhando de dentro, é possível que ele esteja em um quadrante auspicioso. Se sua porta estiver em um canto da parede, ou seja, no canto do perímetro do seu quadrado, do seu retângulo da construção, sua porta não é auspiciosa, tá? Não existe nenhum quadrante auspicioso no cantinho. O primeiro quadrante, ele nunca é auspicioso, tá? Então, você já sabe que provavelmente sua porta não é auspiciosa,
tá? Com essa formação do corpo sutil vigente que está ali agora acontecendo, certo? Então, observe sua casa, porque é muito comum, infelizmente, nas nossas arquiteturas, a gente ter esse tipo de porta principal no cantinho, né? Porque em apartamento, geralmente, quando você faz a planta para melhorar, né, a quantidade de apartamentos, etc., os incorporadores acabam colocando essas portinhas no canto para aumentar aí o número de apartamentos. Então, é bem comum que sua porta esteja no canto, tá? E se estiver no canto, sua porta não é auspiciosa pelas leis da arquitetura védica, pelo Vastu Shastra. Calma, que tem remédio e a gente pode melhorar muito a qualidade de energia que entra dessa porta, que é isso que a gente faz quando a gente melhora e harmoniza a porta principal, tá? Então, já dei algumas dicas se sua porta é auspiciosa ou não, porque isso é muito importante para você fazer qualquer intervenção nela. A gente não pode começar a, né, harmonizar a porta, fazer um monte de coisa sem saber se ela é auspiciosa ou não. Porque se ela for auspiciosa, eu vou colocar elementos auspiciosos, como eu falei no nosso último momento aqui, no último vídeo. Né? Vou colocar flores, vou colocar imagens de pássaros, vou colocar leão, né? Então, vou colocar elementos auspiciosos na porta, se a sua entrada for auspiciosa. Se ela não for auspiciosa, eu já tenho outra forma de intervir nessa porta, tá? E aí, a gente vai já falar sobre isso. O que fazer nessa porta se ela não for auspiciosa, né? Se ela não for harmônica. Tá? Então, como deve ser a porta, pessoal? Vou falar tudo. Qual é a porta ideal pelo Vastu Shastra? A porta ideal pelo Vastu Shastra é uma porta de madeira, tá? Um tipo específico de madeira, de uma árvore específica. Então, de acordo com os Shastras, a gente tem até a especificação da porta e do material da porta. A porta ideal pelo Vastu Shastra é uma porta de 2 folhas, tá? Que abre para dentro da casa, certo? Isso é super importante. Porta de 2 folhas que abre para dentro da casa. Quando você está dentro da casa, você olha para a porta. O lado direito da porta deve ser um pouquinho maior, né? A folha que geralmente é o batente, né? Onde encaixa a porta, ok? E o sentido de entrada, quando você entra numa casa de fora para dentro, a gente tem que entrar e fazer o percurso no sentido horário. O sentido horário é sempre o sentido natural da energia, onde acontece a harmonia, né? Então, tem símbolos que até simbolizam isso, eu vou explicar um pouco melhor já. Então, já falamos que nossa porta deve ser uma porta, idealmente, de 2 folhas, que não é tão comum hoje em dia, né? De madeira, idealmente, certo? A gente também pode ter símbolos auspiciosos na porta, se ela estiver no quadrante certo, para atrair as boas energias, tá? O formato, geralmente o retangular, a gente não gosta, né, pelo Vastu Shastra, que tenha, por exemplo, uma bandeira circular em cima da porta, ou janela também, mas... E também, caso você tenha uma porta, uma segunda opção de porta é uma porta de uma folha, tá? Hoje em dia a gente usa muito a porta de uma folha, né? É o mais comum na nossa cultura. Mas o ideal é que essa porta de uma folha esteja abrindo para dentro e para o lado direito. Então, checa aí se sua porta está abrindo para o lado direito, até porque convida ao sentido do fluxo horário, né? Que é o sentido mais auspicioso, certo? Vamos falar agora dos maiores erros quando a gente fala de porta de entrada. Já falamos aqui alguns, que é a porta no canto da construção, né? Que é muito comum, infelizmente. Por que a gente não gosta dessa porta aí? Primeiro, porque nunca é um quadrante auspicioso pelo Vastu Shastra, não está entre as 8 e 9 entradas auspiciosas. Porque nesses cantos da casa, a gente não quer nenhuma abertura, pessoal. Então, qualquer canto da sua casa, não é legal ter abertura. Porque os cantos da casa são zonas de muita energia que se acumulam ali. E, principalmente o canto nordeste, por exemplo, tem uma energia muito positiva. Então, se a gente deixa aberturas nessa zona, portas ou janelas, a energia vai vazar. E a gente não quer, a gente quer que essa energia que a gente teve todo o cuidado de criar, né, e toda a harmonização, ela parte disso, de como criar uma energia boa a partir do centro da casa e fazer com que ela circule. E a gente quer que essa energia fique, senão todo o trabalho que a gente fez para trazer essa energia vai embora, porque a energia leak, né? A energia vaza. Então,
erro comum é colocar uma porta no canto, nas quinas da casa. Não é legal, tá? A gente não sugere pelo Vastu Shastra. Outro erro comum são as portas de entrada automáticas, né? Então, portas automáticas, acredite, está lá escrito nos Shastras isso. Claro, de outra forma, mas portas automatizadas com um tipo de mecanismo automático não são muito, digamos assim, recomendadas pelo Vastu Shastra. A gente também não recomenda a porta principal de correr, tá? Se for seu caso, a gente tem que harmonizar, tem que blindar as energias que podem entrar negativas na sua porta. E a gente vai falar já já sobre isso, tá certo? E outro erro comum em relação à porta é colocar um símbolo auspicioso na porta, quando na verdade você precisa repelir essas energias. Então, algumas formas que a gente usa mais contemporâneas, e eu falei isso no nosso vídeo anterior, é como a gente pode usar elementos auspiciosos para repelir energias que a gente não quer, né? Se sua porta não for auspiciosa. Então, tem a carranca, que é uma variação do leão, né? Tem aqueles spikes, né? Que são lancinhas na porta. Se você ver as portas indianas, elas são muito utilizado, né? Esses tipos de lanças, mini lanças na porta, a gente chama de spikes aqui. A gente pode usar também, como é muito comum na cultura brasileira, a espada de São Jorge, né? Por exemplo, que ajuda a repelir um pouco essa energia, tá? Isso falando mais da nossa cultura, no Vastu a gente não usa tanto a planta para isso, ok? Enfim, então a gente evita colocar símbolos auspiciosos numa porta inauspiciosa. Esse é um terceiro erro comum. E agora vamos falar como usar os remédios do Vastu Shastra para harmonizar essa porta, tá? E claro que, na dúvida, é sempre bom ter esses remédios, né? Se você está na dúvida se sua porta é auspiciosa ou não, você pode usar esses remédios, porque mal não faz. Mas claro que é muito importante você saber se essa porta é auspiciosa ou não, para você ter consciência e entender quais são os tipos de energia que entram e quão importante é fazer esse remédio Vastu Shastra, essa harmonização da porta. Como harmonizar a nossa porta principal? Então, uma medida clássica, né, que a gente vê muito nas portas antigas, nas portas indianas, são, como eu já falei aqui, as lanças na porta. Então, no painel da porta, a gente pode colocar aquelas lancinhas, né, para repelir qualquer energia negativa que porventura pode vir, ok? Outro item muito utilizado para a harmonização da porta é colocar o Durga Yantra. Vamos começar do começo. O que é um yantra? Você já ouviu falar de mantra, de tantra, e agora vamos falar de yantra, tá? Então, mantra é o som, o que a gente fala, né, a forma que a gente usa para ativar aquele yantra. O tantra, apesar de muitas pessoas acharem que é outra coisa, o tantra é o processo. Então, o processo que se faz aquela ativação desse tal do yantra. O yantra é um objeto em si que tem um desenho específico para ativar uma energia específica. Então, eu brinco que é um circuito energético. Yantra, em sânscrito, uma das traduções é máquina. Então, tudo que é máquina eles chamavam de yantra. Então, é como se fosse uma máquina de energia, né? Para a gente captar essa energia com o mantra e o tantra certo e reverberar. E ele faz o papel dele sozinho depois que você ativa ele, tá? O Durga Yantra é o yantra de Durga. Quem é Durga? Durga, eu gosto de fazer a comparação, é como se fosse, né, para nossa cultura católica, a Santa Bárbara, ou aqui para o Candomblé da Bahia, a nossa Yansan. Então, é a mãe protetora, né? É a mãe que tira todos os males e repele qualquer mal em nossas vidas. Então, Durga Yantra é o yantra dessa energia, que a gente não precisa dar nome de nenhuma religião específica, mas é essa energia de mãe protetora que repele todas as energias negativas
Então, é um yantra muito poderoso para a gente ter na porta principal. Eu estou sem um aqui para mostrar para vocês, mas aqui nas minhas redes você pode ver o que é um Durga Yantra, que eu já falei antes. O Durga Yantra é esse yantra que a gente coloca também. Então, a gente precisa do mantra e do tantra, né, correto, para a gente ativar o yantra. E a gente coloca ele em cima do alisar da porta. Não sei se vocês sabem o que é alisar, mas sabem aquela moldura da porta? Né? Além da porta, a folha da porta, a gente também tem a moldura da porta. Então, geralmente, a gente tem até, às vezes, nos apartamentos, tem até o número do apartamento ficar em cima. Então, é bem o centro, a parte superior do alisar, da moldura da porta, a gente coloca o yantra. Outra coisa que a gente coloca também são as barras de cobre. E, originalmente, essas barras de cobre devem estar com símbolos auspiciosos. E na Índia, um dos símbolos mais auspiciosos de todos é a suástica. Calma, não fique assustado. A suástica é um símbolo muito auspicioso que, infelizmente, né, no Ocidente a gente ficou com uma impressão muito negativa por conta do nazismo, né? Mas, na verdade, a suástica existe há muitos mil anos atrás, é um símbolo de muito poder. Quando usado de forma correta, traz muita bem-aventurança, né? Sendo que, inclusive, a suástica do nazismo é diferente da suástica, posição, etc. Diferente da suástica do Vedanta, mas de alguma forma eles provavelmente, não vou entrar nesse mérito, mas usaram, né, esse simbolismo de força, etc., para justamente colocar e deturpar totalmente a filosofia. Mas a suástica é um símbolo de poder, um símbolo que simboliza o sentido horário do fluxo da energia do cosmos, da natureza. Então, esse sentido horário, ele é muito auspicioso e é o que a gente faz ao harmonizar uma casa, tá? Então, a gente cria esse sentido horário de energia, porque assim a gente consegue ter o sentimento de harmonia e tudo que a gente busca em uma casa com fluxo energético correto. Ok? Então, essa barra de cobre, ela tem os símbolos auspiciosos, que na Índia usam a suástica. Aqui a gente pode usar outros símbolos também, pode ser a cruz, se você for católica, pode ser um, se você preferir, pode ser um símbolo de uma flor, por exemplo, nesse sentido horário. Então, também pode não ter nada gravado. Muitas vezes nas minhas consultorias, os meus clientes acabam fazendo a barra de cobre chata, que também é muito boa e também traz muitos benefícios, porque infelizmente gravar em alto relevo o símbolo é um pouquinho mais custoso, mas também é possível. Eu trago algumas dessas barras de cobre da Índia, né, para alguns clientes, né, que têm já encomendado comigo, e a gente coloca geralmente nas casas novas que eu projeto, né, projeto do zero, então a gente coloca essas barras de cobre embaixo, tá? Essas barras de cobre, elas são circuitos muito poderosos, né, que tem que também ser feito com o mantra certo, o tantra certo, colocadas embaixo da soleira da porta, né? Então, tudo que a gente faz no vaso, geralmente os remédios estão relacionados ao solo, porque no Vastu Shastra, a energia da terra, tudo surge da terra, a energia da terra é muito importante, tá? E a gente coloca também a barra de cobre para dar aquela blindada, aquela protegida extra e harmoniza a porta principal da casa, tá certo? A gente também usa 5 tipos de gemas, né? Pedras preciosas mesmo, para a gente trazer energias específicas de proteção, de harmonia, né? E de bem-aventurança para essa casa, ok? Tudo isso é feito de uma forma muito específica, como eu falei, com o mantra certo e com o tantra certo. Com o som correto a gente ativa, com digamos assim, o ritual correto também, que é o tantra, no caso, e com o veículo correto, que é, como eu falei, as 5 gemas, são pedras preciosas, a barra de cobre e também o yantra, que eu já dei esses 3 exemplos aqui, tá certo? Quais são essas pedras, Sil? São 5 tipos e são realmente pedras preciosas, tá? Então, a gente usa hoje cristais, etc. De alguma forma, eu entendo que é uma variação do Vastu Shastra, né? Porque, no fundo, esse conhecimento é o mais antigo de todos, é a arquitetura mais antiga que tem escrito sobre, né?
Então, os cristais são energia específica de um planeta específico, de um Navagarra específico que a gente atrai. Então, a gente pode usar cristais, mas no vaso é muito específico. A quantidade que a gente usa da pedra, o tipo da pedra, são as pedras preciosas, como rubi, diamante, safira azul, safira amarela, esmeralda, né? Então, são bem específicas as energias que a gente traz, porque está muito relacionada ao sistema energético que a gente quer trazer dentro da casa. E um dia a gente pode falar só sobre remédios do Vastu Shastra aqui, que é, por exemplo, a terapia de gemas, que é um remédio fantástico, que as pessoas falam que é assim, um dos mais eficazes remédios do Vastu Shastra é a terapia de gemas. Mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, ok? E a gente também no Vastu Shastra dá muita importância para a soleira. Soleira, Sil, como assim? A soleira é algo importante? É muito importante na arquitetura védica. A soleira tem todo um simbolismo, né? Tem uma história muito linda. A soleira é muito importante. Como deve ser essa soleira? É uma forma da gente harmonizar a casa. A gente não recomenda a soleira de pedra, que é o que a gente mais usa no Ocidente, mas sim uma soleira de madeira. E a madeira é uma maneira muito específica que a gente deve usar, que tem a ver também com a madeira da porta, certo? E existe um formato específico da soleira, tá? Madeira, assim, como assim? Mas tem que ser uma boa madeira, porque justamente é um momento de transição entre o externo e o interno. E existe também todo um ritual, né? Um tantra que a gente usa para colocar a soleira, né? Então, assim, vamos simplificar aqui, mas o que é que você pode fazer? Você pode ter uma soleira de madeira, que é o ideal. E se você não tiver uma soleira de madeira, tudo bem, a gente também pode trazer uma energia, uma intenção para essa soleira, ok? Você pode fazer um ritual seu, um pequeno puja. Puja é aquilo que nasce da plenitude. Então, eles falam de limpar a soleira com água. Você pode reverenciar essa soleira, né, com flores, né? Porque a soleira, ela é o elemento de transição entre o mundo externo e seu mundo interno, que é a sua casa. Muito lindo, né? E eles falam que existe aí uma deidade específica da soleira. Então, por isso a gente honra a soleira. A gente pode colocar, se você tiver um sândalo, a soleira, colocar um pouco de flor, limpar essa soleira. Então, tudo que é feito com amor na casa tá valendo, né? Eles têm esses rituais específicos, que é bem especificado e bem feito de uma forma meticulosa, tá? Então, tudo no Vastu Shastra, além de tudo que eu tô dando de dicas aqui, isso aqui é a pontinha do iceberg, pessoal. Tem muito conhecimento por baixo, né? Quando a gente vai profundo. Quando a gente faz uma consultoria Vastu Shastra, a gente aprofunda bastante, né? Em vários aspectos. A gente pode tomar partido desse conhecimento. Esse conhecimento do Vastu Shastra tá aqui pra gente ter uma vida melhor, né? E apoiar nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa prosperidade financeira e as outros tipos de riqueza, como o crescimento espiritual também.